Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso com vocês aí do outro lado. O vídeo de hoje vai ser o vídeo que eu vou contar pra vocês como eu descobri que meu filho é autista, tá? O que me levou a ter essas desconfianças, né, que tinha algo errado. Então peço a todos vocês que gostaram do meu conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha e me segue no meu TikTok, no meu Instagram, que é Marisa Moreira Gomes. Então vem me acompanhar agora. O vídeo que eu vou contar todo tintim por tintim pra vocês. Então, pessoal, agora eu vou contar, tá? Tudo que me levou a desconfiar, né, que Brian tinha algumas coisas diferentes das outras crianças para a idade dele, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa, gente, foi quando Brian chegou ali mais ou menos com 1 ano e 10 meses, gente. Eu percebi que Brian, ele não falava nada, né? Até antes, como eu, gente, não tinha assim tanto contato com criança, eu não tinha essa noção, né? Brian é meu primeiro filho, e aí, gente, e aí ele também não tinha contato com nenhuma criança. E aí, quando eu falava com as outras pessoas diziam que não, porque não tem contato, ele só vive com você e seu esposo. E aí, realmente fica um pouquinho mais difícil, porque não tem convívio com outra criança, né? Ele realmente não convivia com nenhuma criança, certo? E aí, mas mesmo assim, né, eu fiquei um pouco encucada. E aí, eu fui dar uma pesquisada, né, na internet. E aí, quando eu pesquisei, a primeira coisa que veio, eu coloquei lá assim, o que causa atraso na fala, né? Que essa aí era a minha maior preocupação, tá? E aí, gente, pra minha surpresa, o que foi que veio de primeira? A primeira coisa que eu vi, gente, foi o autismo, tá? Era um dos fatores, assim, bem marcados lá, assim, né? Nos vídeos, era o atraso da fala, era o autismo. E aí, eu fiquei, assim, um pouco, né, preocupada, assim, do primeiro momento, fiquei assim, preocupada, falando, meu Deus, será? Mas aí também eu comecei a ver, não, se for só atraso na fala, não quer dizer que seu filho seja autista. Mas aí eu fui vendo, e aí, pessoal, quando eu fui assistindo os vídeos foi falando, né, outras coisas, né, e aí eu comecei a perceber que Brian tinha essas outras coisas que estava citando, que era o quê? Era, quando você chamar ele não atendeu os comandos que você dava pra ele. Eu chamava Brian, é a mesma coisa que você não tá chamando. Tinha que chamar muitas vezes pra ele entender que tava chamando ele. Mas de primeira, segunda, terceira, gente, parecia que ele não tava ouvindo. Aí também surgiu outra dúvida, que era o quê? Pode ser problema na audição. Só que eu pensei logo que o problema na audição não era porque ele tinha feito o teste do ouvido e não tinha dado nada na audição. E eu percebia pelos vídeos que eu colocava aqui de musiquinha, ele amava assistir. Então eu percebia que ele escutava, entendeu? Ele escutava e ele pedia às vezes pra gente aumentar o volume. Então assim, ele escutava. Então eu percebi logo, não, problema na audição, eu já meio que descarto assim de primeira, que eu acho que ele escuta muito bem. Aí, outra coisa também foi as estereotipias também que falou, né? E qual era que Brian tem? Brian tem, gente, quando ele fica feliz, ele balança muito os bracinhos, as mãozinhas assim, ó, ele faz muito assim, quando ele tá feliz. Assim, ó, com a mãozinha, ele balança os 2 bracinhos. E isso, pessoal, ele tinha desde mais ou menos quando ele tinha 1 ano e 8 meses. E eu nunca nem ia pensar na minha cabeça que isso poderia ser um sinal de autismo. Eu não entendia nada sobre autismo, sabe? Eu nunca tinha tido contato, assim, contato eu já tive, porque eu já trabalhei numa escola que tinha crianças autistas. Sim, eu tive contato, mas tipo assim, eu não me ligava muito nisso, porque nem nessa época eu não tinha filhos, então era uma coisa que eu não me preocupava. A gente não se preocupa muito com uma coisa que a gente não tá no nosso convívio. E na minha família, né, até então, eu não sabia que tinha caso de autismo, né? Se tem também eu não sei. Minha família é bem grande, tem pessoas que eu não tenho nenhum contato, pode ser que tenha, mas eu não sei. Na família do meu esposo, ele também não sabe porque ele é adotado, então na família dele mesmo, na família dele que é adotado tem caso, mas aí não tem nada a ver com a genética dele, né? Se tiver na família, ou se for autismo é genética, então realmente se tiver algum problema é na família de sangue dele, mas que ele não tem nenhum contato. Mas voltando aqui.
E aí eu percebi isso. Então, primeiro, gente, foi a fala. Depois foi os comandos, né? Que ele não atendia os comandos que a gente dava pra ele. E o balançar o bracinho, as mãozinhas, tá? Gente, essa mosca, toda vez que eu venho gravar, ela fica aqui perturbando. E aí, e outra coisa também. Quando ele queria uma coisa que a gente dizia não, ele ficava muito estressado. E aí ele vinha, me beliscava, batia, dava tapa na gente, beliscava, né? Se fosse outra criança, ele mordia. Se a criança pegasse alguma coisa, algum brinquedo, ele mordia. E aí eu comecei a ver tudo isso, né? Que poderia ser sinais do autismo. Mas aí você vai dizer o que não, mas tem criança que bate, que morde, que belisca, que faz coisas, né? Aí, gente, mas também apareceu mais coisas, que era o quê? Ele tinha, gente, com rodinha, sabe a rodinha do carrinho dele? Do carrinho de bebê? Ele rodava a rodinha assim, ele não... Todo carrinho que ele pegava, até ele ficar fazendo assim com o carrinho, não, ele rodava, ele girava a rodinha, ele tinha hiperfoco, né? Isso aí se chama hiperfoco, né? Quando a criança se concentra em uma coisa e ela fica com aquilo ali, fazendo aquilo bastante tempo. Então era uma coisa assim que ele se concentrava e ele ficava ali fazendo bastante tempo aquilo, certo? Então, assim, os sinais, pessoal, foram esses aí que eu percebi, né? E aí sim, marquei uma consulta, né, com a pediatra dele. E aí a pediatra me encaminhou para neuropediatra, porque ela não pode dar diagnóstico de autismo, tá, gente? Que só quem dá diagnóstico de autismo é psiquiatra e neuropediatra, e se for adulto, neuro, né? Então, ela me deu as guias, né, as solicitações, e aí eu saí de lá com várias solicitações. Já saí com muitas, e aí minha cabeça nesse dia, gente, ela deu um nó, assim, sabe? Eu saí do consultório, assim, bem triste. Muito triste, minha cabeça não funcionava, assim, gente. Eu entrei naquela êxtase, assim, sabe? Mas aí cheguei em casa, abracei meu filho, conversei com ele, né? Falei, tá bom, filho, mamãe vai correr atrás de procurar te ajudar, né? Conseguir o que você tá precisando. Mas, gente, eu tava arrasada nesse dia, assim, fiquei muito arrasada. Esse foi o dia que eu fiquei mais arrasada. Foi o dia da pediatra e não no dia do diagnóstico em si mesmo. Nesse primeiro dia, assim, foi mais punk, assim, pra mim, né? E aí, fui eu lá correr atrás de médico. Quando consegui, gente, se passaram aí 6 meses depois. Demorou. Depois, gente, eu vou contar tudo resumido pra vocês em outro vídeo, tá? Sobre neuropediatra, sobre outras coisas que envolve, tá? Mas vamos lá. E aí consegui, fui pro médico, né? Consegui. Chegou lá na neura, ela começou a perguntar, gente, desde a minha gravidez, né? Como é que... Tete, pode guardar? Começou a perguntar desde a minha gravidez. Eita, gente, ele tá tossindo ainda. Começou a perguntar como é que foi minha gravidez, se foi uma gravidez tranquila, se foi de risco. Aí eu expliquei tudo pra ela. E aí ela mandou deixar ele bem à vontade. Ele tava, gente, com 2 anos e acho que 8 para 9 meses, tá? E agora, gente, ele tá com 3 anos e 1 mês, certo? No dia que eu tô gravando esse vídeo. E aí, nessa época foi o ano passado, né? Ele tava com 2 anos e 8, já ia fazer... Não, quase... Já ia fazer, gente, acho que faltava 2 dias para 2 anos e 9 meses. E aí ela perguntou, mandou ele deixar ele bem à vontade, ele ficou lá bem à vontade, ela observou, fez bastante pergunta pra mim, eu também falei essas questões que eu tinha falado pra vocês, que ele tinha, né? Aí ela perguntou mais coisas, ela fez muitas perguntas, gente, é um questionário assim, a consulta é mais ou menos 1 hora e meia, é uma consulta bem longa mesmo, porque ela vai investigar desde o começo, como é que é a criança, como é que foi sua gravidez, se tem caso na sua família, se você sabe que tem, na do seu esposo, ou na do pai do seu filho, né, se você não for casada, né, ela vai perguntar bastante coisa, certo? Então, assim, é uma consulta, assim, bem demorada mesmo. Não é aquele negócio que você entra e sai, não. É bem demorada. E nesse tempo que ela tá conversando, ela tá anotando tudo que você tá falando ali no computador e tá observando principalmente a criança, tá? Ela foca bastante na criança. E aí ela anotou, eu falei tudo isso que eu falei pra vocês, né? E falei também questão da minha gravidez, falei tudo, que eu não vou falar tudo aqui, gente, senão o vídeo vai ficar aqui de 3 horas. E aí pronto. E aí no final, ela falou, mãezinha, Braia sim, tá? Braia é autista.
tá? Não vai nem precisar de eu fazer outra avaliação, tá, gente? Que tem crianças que precisam de mais investigação, tem criança que ela encaminha para psiquiatra, para psicóloga, para outro tipo de coisa, certo? E manda fazer outras terapias primeiro, para depois voltar de novo, para ver se ela dá aquele diagnóstico, ver se ela fecha o diagnóstico ou não. Tem criança, gente, que leva aí quase um ano sendo investigada, porque às vezes é outra coisa, não é autismo, é outra coisa, é TDAH, é outro tipo de coisa, né? Então, mas com Brian, gente, ela fechou o diagnóstico no mesmo dia, e ela falou sim, o Brian é autista, ele é autista nível 3 de suporte, autista não verbal. E aí ela explicou já porque ele entrava no nível logo 3, né, que é o mais nível de mais comorbidade. Ele já entrava, gente, ele entrou por causa das questões da fala, tá? Não questão de comorbidade, assim, que ele tenha, mas essa questão da fala é uma coisa, assim, já bem grave, tá? Porque a criança não se comunicar com a fala, você sabe que é bem mais difícil, né? É igual uma pessoa que é muda, né, gente? Então, ela falou assim, olha, Brian tem alto potencial de se desenvolver e vir sim a falar, mas com apoio, com a ajuda de vocês em casa e principalmente das terapias, né? Então, ela indicou, no caso dele, logo de cara, fono e terapia ocupacional. Depois, pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso, se eu já consegui, vou falar sobre benefício, vou falar sobre tudo. Em outro vídeo eu vou falar sobre o que Brian se eu já consegui alguma coisa para ele ou não, se ele recebe benefício ou não, vou explicar em outro vídeo, porque pode ser que venha algumas perguntas sobre isso aqui, tá? Mas eu vou falar em outro vídeo em relação sobre isso. E aí, galera, ele já entrou no nível 3, né, por causa da fala. Aí ela perguntou pra mim, mandou ficar tranquila, que era pra eu ficar calma. E aí, gente, nesse dia, eu fiquei tranquila e fiquei calma, porque eu já percebia, no fundo, eu já sentia que meu filho realmente, ele era autista sim, porque eu já sentia isso dentro de mim e eu via as limitações que ele tinha, entendeu? Então, assim, nesse dia, eu não fiquei tão, como é que se diz? Tão em desespero, igual eu fiquei no primeiro dia que eu falei com vocês que eu fui na pediatra. No dia da pediatra, a gente foi o dia, assim, mais tenso pra mim. Mas, assim, eu fiquei triste, claro, fiquei muito triste, né? Mas aí, eu já tinha colocado na minha cabeça, desde quando eu saí da pediatra dele, que eu ia fazer o melhor pelo meu filho. Eu ia buscar o que ele precisava e não focar no problema. Eu sim teria que focar na solução dos problemas, né? Porque eu sei que é uma coisa aí pra vida inteira, tem que ter os tratamentos. Então, assim, não adiantava eu focar no problema. Ai, que não sei o que me lamentar, que isso, que aquilo, porque eu sabia que isso aí não ia melhorar em nada. Eu ia passar aquela energia negativa para meu filho, eu não queria isso, sabe? E eu também não queria ficar prostrada dentro de casa pensando nisso, pensando naquilo, ou pensando, sei lá, em milhões de coisas. Nessa época que eu fui na pediatra, gente, eu não tava trabalhando, nessa época eu já gravava aqui no canal, né, foi ano passado. E eu fiquei muito triste, mas em nenhum momento eu pensei aqui de desistir do canal. O canal pra mim era uma fonte assim de bom, porque eu conversava aqui com as meninas, né, gravava bastante conteúdo de maternidade, aí era bom, né? Então, assim, foi uma coisa que eu foquei, assim, bastante, né, em gravar conteúdo. Aí foi quando eu fixei também os dias de postar aqui no canal, porque aí sim eu sabia que eu não ia falhar e aí eu tava com minha mente ocupada, sabe? Porque eu fiquei triste, gente, um certo tempo. Só que eu sou aquela pessoa, pessoal, que eu sou assim. Se eu ficar muito triste, eu não sou de chegar pra ninguém e falar. Eu não falo, gente, pra ninguém. Nem pra minha mãe, nem pra meu pai, nem pra meu esposo, nem pra meus irmãos, nem pra uma amiga. Gente, eu não falo pra ninguém. A única pessoa que eu falo é pra Deus, sabe? Eu abro meu coração ali por Deus, eu ajoelho. Onde eu estiver mesmo, eu converso com Deus ali em silêncio, sabe? Peço pra Ele me dar sempre o melhor caminho, sempre a melhor orientação, sabe? E que Ele bote pessoas na minha vida que vai realmente me ajudar com aquele problema que eu estiver, né? Naquele momento era esse problema que eu estava e eu buscava isso, sabe? Foi difícil achar algumas coisas. É um caminho que não é fácil, tá, gente? Não vou aqui romantizar, mas também não vou demonizar igual muitas pessoas aí, tá? E vou falar pra vocês, gente, não fique as mãezinhas, os pais que ficarem vendo aí vídeo de crianças autistas,
não foque muito nisso, porque principalmente lá na rede vizinha, no Kawaii, né? E no TikTok, o pessoal foca muito em falar só problema, gente, sabe? As pessoas, assim, só fala problemas, as pessoas só fala que a vida foi destruída. Meu Deus, gente, o pessoal fala cada coisa, fala que não tem mais vida, fala gente, é cada tipo de coisa que você vê. E nessa época que eu saí da pediatra, gente, eu foquei muito nisso, e aí isso tava me deixando, gente, muito mal, muito mal mesmo. Eu pensei que eu ia ficar doente, porque assim, eu via tanta coisa e eu achava que tudo tava perdido. E aí, depois de um tempo, foi que eu vi, gente, que não, né? Que não é assim, que a gente tem que procurar o melhor, tá? Mas também eu não demorei pensando isso não, tá, gente? Isso, assim, um tempo que eu falo é tipo assim, uma semana, não é passar meses e muito tempo, não. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não foco. Graças a Deus, Deus é tão maravilhoso comigo, que eu não sou aquela pessoa de ficar sofrendo meses, anos, por causa de sei lá, gente, qualquer coisa que aconteça na minha vida. Eu já passei por situações, gente, muito difíceis na minha vida, muito mesmo. Se eu contar aqui pra vocês, vocês poderem dizer, ah, não, é mentira, não passou por isso, mas eu juro que eu já passei por coisas piores, muito piores, gente, muito pior, assim, da minha vida tá pelo um triz mesmo, sabe? E Deus, Ele me salvou, ele me colocou aqui. E eu pensei assim, se Deus me deu uma criança, né, pra ele nascer com esse problema, né, porque a criança já nasce assim, a gente não sabe, mas já nasce, tá, gente? Porque Deus sabia que eu era capaz, sabe? Deus não te dá uma coisa, eu sei que Deus não quer te dar uma criança doente, não quer te dar uma doença pra gente mesmo, né? Pra gente ficar doente e ter que conviver com aquilo, né? Às vezes a gente nasce saudável e depois a gente fica doente, né? Mas Deus não quer nada daquilo. Mas se Deus deixou, permitiu, né? Ele não me deu, ele permitiu, né? Que meu filho tivesse esse problema. Ele sabia, né? Que eu ia ser capaz de lidar com isso e levar isso, gente, da melhor maneira, tá? E eu levo leve, tá? O autismo pra mim não é pesado, não é uma coisa pesada, igual todo mundo fala. Ai, meu Deus, o autismo é uma coisa horrível na minha vida. Gente, pra mim, eu levo de uma maneira leve. Tudo na sua vida, você vai ver, você só vai ver aquilo pesado se você levar aquilo de maneira pesada na sua vida. Pode ser uma coisa mais simples, mas se você levar aquilo de uma forma pesada, isso vai ser pesado na sua vida. Então eu levo, gente, procuro levar de uma maneira leve. Tem dias difíceis? Tem dias difíceis, gente. Tem dias que meu filho dá mais trabalho? Sim, gente. Tem dias que ele dá crise? Sim, tem dias que ele dá crise. Tem dia que ele chora, tem dia que ele fica muito irritado. E tá tudo bem, gente, porque até a gente que não tem nada, né? A gente tem dias assim. Imagine a pessoa que já tem um problema, né? Então tudo pra ele é um pouquinho mais difícil. Mas o que é que eu faço por ele? Eu vou em busca de melhorar aquilo pra ele, né? De não ficar botando mais dificuldade. Então é isso, pessoal. Ele tá morrendo de sono aqui. Então é isso. Eu espero que esse vídeo chegue aí a mamães, a papais, a familiares que possam vir receber diagnóstico de autismo ou qualquer tipo, gente, de diagnóstico. Nenhum vai ser fácil, tá? Mas eu desejo a vocês, né, que Deus esteja com vocês. Ou se você acredita em outra coisa, no que você acreditar. Se você também não acreditar, tá tudo bem, certo? Você foca na solução. Busque o que é preciso ser buscado, certo? Se é um tratamento, vá buscar. Se é um tipo de especialista, vá buscar. Se é qualquer outro tipo de coisa, se é uma medicação, vá correr em busca daquela medicação. Então é isso, tá, pessoal? E eu espero que a bateria tá fraca. Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui no meu canal, agora mudando de assunto, e que assistiram até o final, né, porque o vídeo ficou gigante. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Eu vou trazer mais vídeo voltado para essa questão, certo? Vou falar se meu filho recebe o benefício. Vou falar também das terapias, se eu já consegui ou não. Vou falar também como é a questão de médico, em quanto tempo eu tenho que voltar. Então é isso, pessoal. Agora fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!